Julius Robert Oppenheimer, conhecido pela história simplesmente como Robert, veio ao mundo em 22 de abril de 1904, no coração pulsante de Nova York. Embora seu nome completo carregasse o peso de duas tradições, foi como J. Robert Oppenheimer que ele se tornaria uma figura imortalizada nos anais da ciência. Seu nascimento se deu em um lar abastado, onde a herança judaica se entrelaçava com o sucesso conquistado em terras americanas. Seu pai, Julius, havia deixado para trás a província de Hesse-Nassau, na Alemanha recém-unificada, em 1888, aos 17 anos, fugindo do antissemitismo que se alastrava pela Europa. Chegou aos Estados Unidos sem recursos, mas com uma determinação que o transformaria, em poucas décadas, em um executivo influente da indústria têxtil nova-iorquina. A mãe de Robert, Ella Friedman, era filha de judeus alemães que haviam emigrado uma geração antes. Artista de alma, ela transmitiu ao filho uma sensibilidade única para a beleza e a estrutura do universo, que mais tarde se refletiria em sua visão científica. O casal ainda teria outro filho, Frank, 8 anos mais novo que Robert, que assim como o irmão, seguiria o caminho da física. A infância de Oppenheimer foi marcada por privilégios que poucos tinham acesso na época. Nos anos 1910, a família se mudou para um espaçoso apartamento na West 88 TH Street, em Manhattan, com vista para o reservatório do Central Park, um endereço que simbolizava status e sofisticação. Nas paredes da residência, obras-primas de Van Gogh e Picasso testemunhavam o refinamento cultural do lar. Sua educação, por sua vez, foi tão excepcional quanto seu ambiente. Primeiro na Ethical Culture School e depois na Alcuin Preparatory School, duas das instituições mais prestigiosas de Nova York na virada do século. Desde cedo, Oppenheimer revelou uma inteligência fora do comum. Aos 5 anos, já se encantava pela mineralogia, paixão herdada do avô alemão. Tão precoce era seu talento que, aos 11 anos, foi aceito no Mineralogical Club de Nova York, um feito impressionante para alguém de sua idade. Na adolescência, seu brilhantismo só fez acelerar. Concluiu o ensino médio em 1 ano e meio a menos que o habitual, pulando séries com facilidade. Seus interesses, inicialmente voltados para a química, logo se expandiram para a física, a área que definiria seu legado. Em 1922, aos 18 anos, ingressou em Harvard, onde, embora tenha começado estudando química, logo migrou para a física. Essa versatilidade intelectual seria um trunfo em uma época em que a ciência se tornava cada vez mais fragmentada. Sob a influência do físico experimental Percy Bridgman, Oppenheimer mergulhou não apenas nas ciências exatas, mas também na história, na filosofia e nos clássicos gregos e latinos, disciplinas ainda centrais no currículo das universidades de elite. Seu apetite por conhecimento era voraz. Passava horas na biblioteca, frequentava aulas além das obrigatórias. Em 1925, formou-se summa cum laude em apenas 3 anos, um feito raro, reservado aos mais brilhantes. Antes mesmo de receber seu diploma, já havia sido aceito em Cambridge, o templo da física britânica desde os tempos de Newton. Lá, entre 1925 e 1926, teve contato com Ernest Rutherford, o pai da física nuclear, cuja descoberta do conceito de meia-vida e da radiação lhe rendera um Nobel. Mas foi na Universidade de Göttingen, na Alemanha, que Oppenheimer encontraria seu verdadeiro campo de atuação. Convidado por Max Born, um dos grandes nomes da física teórica, ele se juntou a um grupo seleto que incluía futuras lendas como Heisenberg, Fermi e Teller, colegas que, anos depois, estariam ao seu lado no Projeto Manhattan. Sua tese de doutorado, defendida em 1927 aos 23 anos, foi tão impressionante que o examinador, James Franck, Nobel de Física em 1925, teria suspirado aliviado ao final da prova, brincando que Oppenheimer parecia pronto para inverter os papéis e questioná-lo. O potencial do jovem físico ficou ainda mais evidente em um trabalho revolucionário que publicou com Born naquele mesmo ano, a teoria quântica das moléculas, que introduziu a hoje famosa aproximação de Born-Oppenheimer. Essa teoria, fruto de sua formação híbrida em química e física, revelou que em uma molécula, os núcleos atômicos, muito mais pesados que os elétrons, permanecem praticamente fixos, enquanto os elétrons mais leves, movem-se de forma dinâmica sob influência de funções de onda. Essa descoberta foi fundamental para avanços posteriores na química quântica e na física molecular, abrindo portas para compreensões que mudariam a ciência para sempre.
A década de 1920 não apenas consolidou a revolução científica liderada por Oppenheimer, mas também revelou as camadas complexas de um gênio cujo intelecto brilhante convivia com uma personalidade tão fascinante quanto turbulenta. Ao lado de Max Born, ele desvendou segredos da dinâmica molecular. Mas quem era, afinal, o homem por trás dessas descobertas? Um ser de contrastes marcantes, ora distante e introspectivo, ora surpreendentemente expansivo, oscilando entre a genialidade e uma ingenuidade quase infantil que, não raro, o levava a julgamentos precipitados e exageros retóricos. Seu vício em cigarros, uma nuvem perene que o acompanharia até a morte prematura, aos 62 anos, era apenas um dos traços de uma existência marcada por intensidades. Quem conviveu com ele em Harvard, Cambridge ou Göttingen descreveu um espírito singular, onde a erudição se misturava a uma fragilidade emocional que o tornava imprevisível. Sua paixão pela filosofia oriental não era mero diletantismo. Oppenheimer via na física uma porta para o mistério cósmico, uma busca que transcendia fórmulas e equações. Aprendeu sânscrito para ler os Vedas no original, mergulhou no confucionismo e no hinduísmo, convencido de que a ciência e a espiritualidade eram faces de uma mesma moeda, a tentativa humana de decifrar o indizível. Mas essa mesma mente aberta abrigava demônios. Em Cambridge, em 1926, um episódio sombrio quase custou sua carreira. A suspeita de que envenenara uma maçã deixada no escritório de Patrick Black, seu tutor, com quem mantinha uma relação tensa. O incidente, nunca totalmente esclarecido, revelava uma faceta perturbadora de um homem capaz de genialidade e, ao mesmo tempo, de atos impulsivos. Seu amigo Francis Ferguson, futuro teórico do teatro, chegou a relatar um acesso de fúria em que Oppenheimer o teria agredido ao saber de seu noivado. Um exemplo extremo de uma personalidade onde a arrogância convivia com uma insegurança profunda. Filho de imigrantes judeus alemães em uma América ainda marcada pelo antissemitismo, Oppenheimer carregava a cicatriz do deslocamento. Sempre um outsider, mesmo quando admirado, sua vida foi pontuada por crises de depressão e uma necessidade quase desesperada de pertencimento. Essa dualidade, o gênio intransigente que afrontava colegas e o homem frágil, sedento por aprovação, tornava-o um enigma. Após concluir seu doutorado em Göttingen, onde publicou trabalhos que ecoariam por décadas, retornou aos Estados Unidos em uma trajetória nômade. Fellowships em Harvard e no Caltech, intercalados com estadas na Europa, em Leiden, onde ganhou o apelido carinhoso e levemente irreverente de Oppie, uma versão holandesa corrompida de seu nome, e em Zurique, terra sagrada de Einstein. Foi só em 1929 que finalmente ancorou em solo americano, aceitando 2 cargos simultâneos. Professor associado em Berkeley e no Caltech, onde passaria os próximos 13 anos dividindo seu tempo entre os semestres de outono e inverno na Califórnia e as primaveras em Pasadena. Nesse período, Oppenheimer não apenas lecionou, ele transformou a física teórica nos Estados Unidos. Sua escola em Berkeley e no Caltech tornou-se um farol para as mentes mais brilhantes da época, um laboratório de ideias onde uma dúzia de alunos avançados e pesquisadores trabalhavam lado a lado com ele nas fronteiras do conhecimento. As reuniões diárias, muitas vezes exaustivas, eram marcadas por questionamentos incisivos e uma energia contagiante. Estamos resolvendo os maiores enigmas da humanidade, parecia dizer seu método, inspirando uma geração que incluiria nomes como Hans Bethe. Mas o ambiente era tão intelectual quanto excêntrico. Entre equações quânticas, liam Platão no grego original ou decifravam textos em sânscrito. Bethe chegaria a contar, anos depois, que Oppenheimer vivia em uma bolha tão absorvente que só soube da quebra da bolsa de 1929 meses após o fato, um detalhe revelador de como sua mente priorizava o abstrato sobre o imediato. Os avanços científicos desse período foram estonteantes. Em 1930, Oppenheimer previu teoricamente a existência do pósitron, a antipartícula do elétron, uma ideia confirmada 2 anos depois por Carl David Anderson, seu aluno no Caltech. Junto ao Wendell Furry, refinou a teoria das interações elétron-pósitron, mas foi com Melba Phillips, uma de suas primeiras doutorandas em uma época em que mulheres na física eram raridade, que realizou uma de suas contribuições mais duradouras, o processo Oppenheimer-Phillips. 1935, uma reação nuclear induzida por deutério que provou ser possível tornar elementos radioativos sob bombardeio de partículas de baixa energia. Essa descoberta, entre outras, consolidou a Califórnia como epicentro global da física teórica. No entanto, enquanto sua carreira decolava, sua vida pessoal era um caos.
Um diagnóstico de tuberculose no final dos anos 1920 o levou a buscar refúgio no ar seco do deserto do Arizona e do Novo México, uma fuga que, sem que soubesse, o aproximaria de um destino ainda mais dramático. Mas isso é outra história. Por enquanto, bastava que o mundo soubesse. O homem que desvendava os segredos do átomo era tão complexo quanto as partículas que estudava. O destino, porém, tinha outros planos para Oppenheimer. Após anos divididos entre a agitação intelectual de Berkeley e o isolamento terapêutico do deserto, ele acabou adquirindo um rancho em Pernambuco, Novo México, um refúgio onde a vastidão árida parecia espelhar a complexidade de sua própria mente. Foi ali, entre as sombras das montanhas Sangre de Cristo, que sua vida pessoal tomaria um rumo tão turbulento quanto as equações que dominava. No meio da década de 1930, seu caminho cruzou com o de Jean Tatlock, uma estudante de psiquiatria de intelecto afiado e alma atormentada. Filha de John Strong Tatlock, um eminente especialista em Chaucer, Jean era 10 anos mais jovem que Oppenheimer e carregava consigo uma tempestade de contradições, uma depressão profunda, uma sexualidade conflituosa e uma intensidade que poucos conseguiram suportar. Seu relacionamento foi um redemoinho de paixão e dor, resistindo até 1940, mesmo após Oppenheimer iniciar um envolvimento com Kitty Harrison, uma botânica e física de Caltech que, após divorciar-se de seu segundo marido em novembro daquele ano, casou-se com ele no dia seguinte, com um detalhe revelador. Kitty já estava grávida de Peter, que nasceria em maio de 1941. A sombra de Jean, no entanto, nunca se dissipou completamente. Até hoje, persiste o mistério sobre se Oppenheimer manteve encontros esporádicos com ela nos anos seguintes, antes de seu trágico suicídio em janeiro de 1944. O casamento com Kitty, embora estável, não foi imune a tensões. Em 1944, nasceria Catherine, sua segunda filha, mas a guerra já havia irrompido com força total, arrastando consigo qualquer ilusão de normalidade. E a guerra, quando chegou, não foi uma surpresa e foi um abismo que engoliu o mundo. Desde 1939, quando a invasão da Polônia acendeu a mecha do conflito, Oppenheimer, como milhões de outros, viu sua vida ser violentamente redirecionada. Judeu não praticante, mas profundamente marcado por sua herança, ele já vinha acompanhando com horror a ascensão do nazismo desde 1933, quando Hitler transformou a Alemanha em um pesadelo de ódio antissemita e ambição imperial. As leis de Nuremberg, a Kristallnacht, a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia, cada evento era um sinal de que a Europa mergulhava na escuridão. Oppenheimer não ficou indiferente. Pela primeira vez, envolvendo-se politicamente, passou a destinar 3% de seu salário para ajudar judeus alemães a fugir do regime. Mas em setembro de 1939, quando a guerra foi declarada, os Estados Unidos ainda hesitavam, divididos entre o isolacionismo e o dever moral. Até que dezembro de 1941 chegou como um raio. O ataque a Pearl Harbor não foi apenas um bombardeio, foi um grito de guerra que arrancou a América de sua neutralidade forçada. De repente o país estava em chamas e o mundo inteiro, do Pacífico à Europa, era um tabuleiro onde se decidia o destino das nações. Oppenheimer, que até então observava à distância os horrores do conflito, seria jogado no centro da tempestade. Não por acaso. Desde 1938, quando Otto Frisch e Lise Meitner descobriram a fissão nuclear em Berlim, a corrida por uma arma capaz de redefinir o poder bélico estava em curso. Os nazistas, com seus cientistas de elite, já investigavam a possibilidade de uma bomba atômica. Em 1939, Albert Einstein e Léo Szilard haviam alertado Roosevelt em uma carta histórica. A Alemanha poderia estar à frente nessa corrida mortal. Por 2 anos, o aviso foi ignorado. Mas após Pearl Harbor, a urgência tornou-se inegável. Em 1942, nasceu o Projeto Manhattan, não por acaso batizado em referência ao local de sua primeira reunião secreta em Nova York, mas que logo se espalharia como uma teia por laboratórios, reatores e instalações clandestinas em todo o país. Com um orçamento astronômico e uma equipe de 130 mil pessoas, era a maior operação científica da história. Em Chicago, Enrico Fermi, velho conhecido de Oppenheimer desde Göttingen, e Szilard construíram o primeiro reator nuclear. Em Hanford, no estado de Washington, plutônio era produzido em escala industrial. No Tennessee, urânio era enriquecido em segredo. Até espiões infiltrados na Europa tentavam desvendar os segredos do programa nuclear nazista. E no coração desse labirinto estava Los Alamos, no Novo México. Um lugar tão remoto que parecia ter sido escolhido para esconder não apenas segredos, mas também as consciências daqueles que os guardavam.
Oppenheimer, com seu gênio inquestionável e sua capacidade de liderar mentes brilhantes e voláteis, era o candidato óbvio para dirigir o laboratório. Mas havia um problema. O homem que comandaria o projeto Manhattan, o general Leslie Groves, não era conhecido por sua confiança em intelectuais. Groves era um engenheiro militar de mão de ferro, responsável por construir o Pentágono em tempo recorde e agora por erguer a arma mais destrutiva já concebida. Ele precisava de alguém que entendesse a ciência, mas também de alguém que pudesse ser controlado. Oppenheimer, com seu passado de simpatias esquerdistas, seu relacionamento com comunistas e sua vida pessoal conturbada, era um risco. E no entanto Groves, contra todas as expectativas, escolheu ele. O projeto Manhattan não era apenas mais uma iniciativa militar, era a materialização de um pesadelo científico transformado em arma. E Groves, o homem que já havia erguido o Pentágono com eficiência implacável, agora precisava de alguém capaz de liderar não apenas uma equipe, mas uma revolução. Oppenheimer não tinha um Nobel no currículo, algo que Groves inicialmente exigia como garantia de autoridade sobre mentes brilhantes e egos ainda mais inflamados. Mas o que ele tinha era algo mais raro, a capacidade de extrair genialidade de outros. E foi isso que, após uma entrevista tensa e calculada, convenceu Groves a apostar nele. O inverno de 1942 encontrou Oppenheimer em uma missão quase impossível: encontrar um lugar onde a ciência mais avançada do século pudesse ser desenvolvida em absoluto sigilo, longe de olhares curiosos e de qualquer risco de sabotagem. Não bastava um laboratório, precisava-se de um esconderijo para a criação do apocalipse. Sua escolha recaiu sobre Los Alamos, um planalto remoto no Novo México, onde uma antiga escola seria transformada no epicentro de uma operação que mudaria a história. Sob a fachada de um projeto da Universidade da Califórnia, um artifício burocrático para dar a Oppenheimer liberdade de contratar e demitir sem a morosidade da máquina militar, nasceu o Laboratório de Los Alamos. E o que começou como uma equipe enxuta logo se tornou um exército de mais de 5.000 pessoas, muito além do que qualquer um imaginara. Ali Oppenheimer reuniu não apenas cientistas, mas uma constelação de gênios. Entre eles, John Asbrook Van Vleck, o físico de Harvard que décadas depois, ganharia o Nobel por seus estudos sobre magnetismo, mas que em Los Alamos, foi fundamental para aperfeiçoar o mecanismo de detonação da bomba de Hiroshima. Robert Serber, colega de Berkeley, tornou-se o arquiteto organizacional do projeto, batizando as armas com nomes tirados de romances policiais: Thin Man, Little Boy, Fat Man, como se o destino do mundo pudesse ser decidido por personagens de Dashiell Hammett. Hans Bethe, o teórico alemão que mais tarde também levaria um Nobel, calculou a massa crítica que transformaria urânio e plutônio em instrumentos de aniquilação. E então havia Edward Teller, o húngaro de inteligência cortante, cujo cérebro já trabalhava além do que até mesmo Oppenheimer ousava imaginar. Ele não era apenas um colaborador. Era um espelho que ambos haviam respirado o ar rarefeito dos círculos acadêmicos alemães nos anos 1920. Ambos carregavam a marca da diáspora intelectual que a guerra impôs. Mas genialidade não se mede apenas por prêmios ou equações. O verdadeiro desafio não era construir a bomba, era prever o que aconteceria quando ela explodisse. Em 1943, quando o mundo ainda não tinha imagens de cogumelos atômicos gravados na retina, Oppenheimer e sua equipe trabalhavam no escuro, guiados apenas por teoria e intuição. E ele estava em toda parte, absorvendo detalhes, questionando cálculos, antecipando falhas. Como lembrava Hans Bethe, anos depois, sua capacidade de captar o cerne de qualquer problema em segundos era sobrenatural. Ele não comandava de uma torre de marfim, estava nas trincheiras, intelectual e até fisicamente em cada momento decisivo. O preço, porém, era visível. Seu corpo, já frágil, definhava sob o peso da responsabilidade. Perdeu quase 10 quilos em meses, reduzindo-se a pouco mais de 50 quilos, um espectro de si mesmo, consumido pela urgência de uma missão que nem mesmo ele compreendia por completo. O primeiro protótipo Thin Man era uma aposta arriscada, uma arma do tipo canhão, onde um projétil de plutônio seria disparado a mais de 3.000 km por hora para desencadear a fissão. Mas a física era implacável. O canhão necessário para atingir essa velocidade seria grande demais para caber em um B-29, os bombardeiros que deveriam levar a morte aos céus do Japão. Pior, o plutônio, instável, ameaçava detonar prematuramente, transformando a bomba em um fiasco antes mesmo de ser lançada. Em abril de 1944, Thin Man foi abandonado. Oppenheimer, porém, já tinha um plano B: Little Boy,
uma versão simplificada do mesmo princípio, mas usando urânio 235, mais estável, mais previsível. Enquanto isso, em paralelo, nascia Fat Man, a bomba de implosão, um conceito radicalmente diferente, liderado por Seth Nedermeyer. Mas foi quando Oppenheimer trouxe John von Neumann, um matemático húngaro cuja mente operava em dimensões que poucos alcançavam, que o projeto deu um salto. Von Neumann propôs uma solução elegante, uma carga esférica com explosivos moldados para comprimir o plutônio de forma uniforme, reduzindo a quantidade necessária e tornando a arma viável. Era a peça que faltava. E assim, entre equações, testes e noites sem dormir, o destino do mundo era forjado em segredo, sob os céus áridos do Novo México. A genialidade de von Neumann transformou a teoria da bomba de implosão em uma realidade tangível. Nos meses seguintes, os metalurgistas de Los Alamos enfrentaram um desafio aparentemente insuperável: moldar o plutônio em uma esfera perfeita. O material, instável e volátil, resistia a qualquer tentativa de fundição tradicional. Até que em um lampejo de inovação surgiu a solução: uma liga de plutônio e galho maleável o suficiente para ser prensada em esferas e revestida com níquel. O design finalmente começava a tomar forma. Quando 1945 despontou sobre o deserto, as equipes de Oppenheimer estavam à beira de um marco histórico. Dois caminhos se delineavam com clareza: o Little Boy simples em sua concepção, mas letal em sua eficácia, e o Fat Man complexo e revolucionário, fruto da mente brilhante de von Neumann. Ambos, no entanto, estavam prestes a se tornar realidade. Os obstáculos técnicos que antes pareciam intransponíveis foram sendo superados um a um na primavera daquele ano, enquanto as instalações em Washington e Tennessee, em um esforço sobre-humano, produziam o urânio enriquecido e o plutônio necessários, recursos tão valiosos que seu custo, ajustado aos dias de hoje, beirava o astronômico. Mas não eram apenas os materiais que exigiam precisão milimétrica. A engenharia da bomba também precisava ser refinada. O protótipo do Fat Man em 1944 era um monstro de complexidade. Cerca de 1.500 parafusos mantinham sua estrutura unida, um número absurdo para um artefato que precisava ser funcional em combate. Até o verão de 1945, porém, a equipe havia reduzido esse número para apenas 90, um triunfo de eficiência. Outros desafios persistiam. Como garantir que a bomba, ao ser lançada de grande altitude, mantivesse sua trajetória estável? Testes exaustivos foram realizados ao longo de meses, simulando quedas, ajustando a aerodinâmica, aperfeiçoando cada detalhe. Tudo convergia para um único objetivo. E então, em meados daquele ano, Oppenheimer pôde olhar nos olhos do general Leslie Groves, o homem que comandava o projeto Manhattan com mão de ferro, e anunciar: estamos prontos. O teste que mudaria a história estava marcado para o deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, um nome irônico, quase profético, que em espanhol significa Rota do Homem Morto. O dispositivo escolhido para a detonação era um Fat Man em miniatura, batizado de The Gadget, uma peça de plutônio e engenharia de implosão, fruto de bilhões de dólares, valores atuais, investidos em um processo de enriquecimento tão árduo que qualquer falha seria não apenas um revés científico, mas um desastre político. Groves, pragmático como sempre, não queria ter que explicar a um comitê do Congresso por que havia incinerado o equivalente a uma fortuna em plutônio no meio do nada. O local era remoto, desolado, quase primordial. A única estrutura humana por quilômetros era a McDonald Rent House, uma construção modesta erguida por um imigrante alemão em 1913 e abandonada à força em 1942, quando o governo americano tomou posse da região para os propósitos secretos do projeto. Agora, aquela casa solitária seria o marco zero de um evento que redefiniria o poder da humanidade. A madrugada de 16 de julho de 1945 chegou com uma tensão elétrica. 3 abrigos de observação foram erguidos a cerca de 9 quilômetros do ponto de detonação, distanciados o suficiente para escapar dos efeitos mais letais da radiação, mas próximos o bastante para testemunhar o nascimento de uma nova era. Óculos escuros foram distribuídos para proteger os olhos da luz ultravioleta. Entre os espectadores estavam os arquitetos daquele momento: Oppenheimer, Teller, Bethe, Fermi e von Neumann, mentes que haviam desvendado os segredos do átomo, mas que agora se perguntavam em silêncio se sua criação funcionaria. Alguns duvidavam. Outros temiam o que aconteceria se funcionasse demais. Às 5h29, o mundo mudou.
The Gadget explodiu com uma força equivalente a 25.000 toneladas de TNT, escavando uma cratera de 300 metros de largura e transformando a areia do deserto em um vidro esverdeado, uma substância nunca antes vista na natureza. O som da detonação levou 40 segundos para atingir os observadores, mas a visão os alcançou instantaneamente. Uma bola de fogo que pulsava em tons de roxo, verde e laranja antes de se tornar um branco cegante, expandindo-se em uma nuvem em forma de cogumelo que espiralou até 12 quilômetros de altitude. O calor foi tão intenso que por um breve momento, parecia que o próprio ar havia se tornado um forno aberto. A onda de choque sacudiu o solo a quase 100 quilômetros de distância. Dizem que Oppenheimer, ao presenciar aquele espetáculo de destruição e beleza terrível, murmurou versos do Bhagavad Gita, o poema épico hindu que havia estudado em sua juventude. Mas não foram as palavras que a lenda lhe atribuiria, agora me tornei a morte, a destruidora de mundos, que lhe vieram à mente naquele instante. Em uma carta anos depois ele revelaria que o que ecoou em sua consciência foi outro trecho: se o esplendor de 1000 sóis brilhasse de uma só vez no céu, seria como o esplendor do Todo-Poderoso. Uma descrição quase poética para o que acabará de testemunhar. No entanto, a reação imediata nos abrigos não foi de contemplação, mas de euforia. O projeto Manhattan havia triunfado. Oppenheimer, normalmente contido, permitiu-se um sorriso de alívio, quase infantil. Poucos ali, naquele momento, conseguiram dimensionar o peso do que haviam acabado de desencadear. Em questão de semanas, aquele poder seria desdobrado não sobre um deserto vazio, mas sobre cidades cheias de vida. A Europa já havia caído, Hitler se suicidara em seu bunker em abril, e a Alemanha rendera-se em maio. Mas o Império do Japão, teimoso e ferido, recusava-se a ceder. E agora, pela primeira vez na história, a humanidade detinha a capacidade de impor sua vontade não pela força dos exércitos, mas pela aniquilação instantânea. O mundo nunca mais seria o mesmo. A rendição era um conceito estranho à honra japonesa. Para uma nação que elevara o sacrifício à categoria de virtude sagrada, a ideia de entregar-se sem luta era uma afronta à própria identidade. Os generais em Tóquio sabiam que cada polegada de solo seria disputada até a morte, e os cálculos americanos confirmavam o pesadelo. Uma invasão das ilhas principais custaria não centenas de milhares, mas milhões de vidas. Soldados aliados tombando nas praias, civis japoneses imolados em defesa de um império já em ruínas. Era um cenário de carnificina tão absurdo que até os mais endurecidos estrategistas hesitaram. E então, sobre a mesa do novo presidente, Harry Truman, um homem lançado ao poder pela morte de Roosevelt, ousou-se uma solução terrível. Não mais meses de guerra de trincheiras, não mais anos de bloqueio e fome, mas um golpe tão decisivo que quebraria a vontade japonesa em questão de dias. O mundo ainda não compreendia o que significava deter o fogo dos deuses. Truman compreendeu. Em 6 de agosto de 1945, às 8h15, o Enola Gay abriu suas entranhas sobre Hiroshima. O que se seguiu não foi uma explosão, foi o nascimento de uma era. Em Los Alamos, naquela noite, Oppenheimer exultou. O físico que citava os Vedas em sânscrito, que sonhara com a dança de Shiva enquanto calculava a fissão do urânio, agora via seu trabalho consumado. Os bastardos teriam sussurrado alguns entre os cientistas, referindo-se aos nazistas, mas o alvo fora outro. A Alemanha já estava de joelhos. O Japão, porém, ainda respirava. E então, 3 dias depois, enquanto os sobreviventes de Hiroshima ainda vagavam como sombras carbonizadas entre os escombros, o Boxcar desceu sobre Nagasaki. Fetman caiu, e o mundo assistiu atônito à segunda crucifixão de uma cidade. Desta vez, nem Oppenheimer pôde conter o horror. Não era mais ciência. Era um ritual de extermínio. 6 dias depois, o Japão se rendia. Mas a que custo? As justificativas viriam depois. Salvamos milhões, diriam os generais. Evitamos uma invasão sangrenta. E era verdade. Mas a verdade também era que Nagasaki não fora um aviso e foi um ponto final escrito com sangue. 2 ataques, 2 pesadelos, e a humanidade jamais voltaria a olhar para o céu da mesma forma. Hoje, 7 décadas depois, o debate ainda arde. Hiroshima, argumentam os historiadores, pode ter sido um mal necessário, um golpe tão brutal que forçou o fim da guerra sem o banho de sangue de uma invasão. Nagasaki, porém, permanece como uma mancha. Uma demonstração de força quando o mundo já estava de joelhos. Uma lição de que, uma vez desatada, a bestia nuclear não conhece limites. Mas o legado do Manhattan Project não se encerra nas cinzas das cidades japonesas. Ele se estende, sinistro, sobre todo o século XX.
De um lado, a sombra da aniquilação. Pela primeira vez, a humanidade tinha em suas mãos o poder de apagar a si mesma. Do outro, um paradoxo macabro, uma paz nuclear, um equilíbrio do terror que, por mais frágil que seja, evitou que as superpotências se destruíssem em guerras convencionais. A Europa, outrora um campo de batalha perpétuo, silenciou seus canhões. Não por bondade, mas porque agora a guerra total significava o fim total. E Oppenheimer, o homem que abrirá a caixa de Pandora, tornou-se seu guardião relutante. Em Princeton, onde assumiu o Instituto de Estudos Avançados em 1947, ele reuniu as mentes mais brilhantes da física, Einstein, Bohr, Dirac, e transformou o lugar em um farol do pensamento. Mas sua própria produção científica mingou. Como se as equações já não fizessem sentido depois de Hiroshima. Em vez de publicar, ele moldou gerações. Nambu, que desvendaria os segredos da simetria quebrada, Gell-Mann, que decifraria os blocos fundamentais da matéria. Era como se, incapaz de desfazer o que criará, dedicasse-se a iluminar o caminho para aqueles que viriam depois. Mas Washington não o deixaria escapar tão facilmente. Com a Guerra Fria esquentando e a URSS detonando sua própria bomba em 1949, o governo Truman enfrentava uma escolha: correr para a próxima fronteira da destruição ou frear a corrida. Oppenheimer, agora na Comissão de Energia Atômica, lutou contra a insanidade da bomba de hidrogênio, um artefato 1000 vezes mais poderoso que Little Boy, capaz de vaporizar cidades inteiras em segundos. Isso não é uma arma, advertiu. É um genocídio em potencial. Junto a outros cientistas do Manhattan Project, ele implorou: o perigo para a humanidade supera qualquer vantagem militar. Truman ignorou. Em janeiro de 1950, o projeto da superbomba foi aprovado. 2 anos depois, em novembro de 1952, o primeiro teste, Ivy Mike, transformaria um atol no Pacífico em um inferno de 10 megatons. O cogumelo atômico subiu aos céus e, com ele, qualquer ilusão de que o homem poderia dominar o fogo que acendera. O mundo havia mudado para sempre. E Oppenheimer, o pai da era atômica, sabia que nenhum de nós estava a salvo. O teste no Pacífico não foi apenas uma demonstração de força, foi um aviso. Ivy Mike não destruiu apenas um atol, vaporizou qualquer fronteira entre a ciência e o apocalipse. Sua explosão, equivalente a 10 milhões de toneladas de TNT, fez a bomba de Nagasaki parecer um estampido de fogos de artifício. 450 vezes mais poderosa, ela anunciou ao mundo que a humanidade não brincava mais com fogo, agora dançava sobre uma fogueira. E Oppenheimer, que melhor do que ninguém entendia o peso daqueles números, assistia de longe à escalada da loucura. Enquanto a Guerra Fria se transformava em um jogo de xadrez com peças nucleares, ele já não era mais o estrategista, era o dissidente. O homem que entregará ao governo a chave do inferno agora era visto como um risco. Porque na América dos anos 1950, o medo não precisava de provas, bastava um suspiro de dúvida para se tornar um traidor. A caça às bruxas do segundo grande medo vermelho não era apenas uma histeria, era um mecanismo de Estado. Depois da divisão da Alemanha em 2 blocos irreconciliáveis, depois da OTAN e do Pacto de Varsóvia transformarem a Europa em um tabuleiro de guerra, depois da Coreia provar que o sangue dos soldados americanos poderia ser derramado em nome de ideologias distantes, os Estados Unidos se voltaram contra si mesmos. Qualquer um que já tivesse olhado para a esquerda, seja por idealismo, seja por curiosidade, era um inimigo em potencial. Organizações como a American Civil Liberties Union, que hoje são celebradas como baluartes da liberdade, eram então rotuladas como ninho de subversivos. E Oppenheimer, com seu passado de simpatias socialistas nos anos 1930, era um alvo perfeito. Não que ele tivesse sido um revolucionário. Seu crime fora ousar pensar além das fronteiras do conformismo numa época em que o fascismo avançava pela Europa. Na Espanha, ele vira comunistas e anarquistas morrerem lutando contra Franco. Nos Estados Unidos, vira trabalhadores esmagados pela Grande Depressão. Sua compaixão o levou a círculos progressistas, mas nunca ao Partido Comunista. Ainda assim, isso não importava. Sua irmã, sua esposa, sua amante Jean Tatlock, todos tinham em algum momento flertado com o marxismo. E no clima envenenado daqueles anos, a culpa era contagiosa. O FBI o vigiou mesmo enquanto ele comandava Los Alamos. Um paradoxo grotesco. O homem que construíra a arma mais destruidora da história era, ao mesmo tempo, um suspeito. Em 1949, foi arrastado diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas.
Confessou conhecer comunistas, admitiu que alguns de seus alunos em Berkeley haviam sido membros do partido, mas jurou nunca ter se filiado. Por enquanto, escapou. Mas a máquina do medo não perdoa. Em dezembro de 1953, o golpe final, sua habilitação de segurança foi cassada. O governo lhe ofereceu uma saída honrosa a renunciar em silêncio. Oppenheimer recusou. Exigiu um julgamento. E em abril de 1954, num tribunal fechado, onde as acusações eram mais pesadas que as provas, ele foi traído pelo próprio Edward Teller, o pai da bomba de hidrogênio, que depôs contra ele com a frieza de um carrasco. Suas ações, disse Teller, foram por vezes questionáveis. Bastou isso. O veredicto foi unânime. J. Robert Oppenheimer, segurança revogada. Acesso negado. O exílio não foi geográfico, foi moral. As universidades que antes o cortejavam agora cancelavam suas palestras. Colegas o defendiam em voz baixa, mas os burocratas, esses sim, agiam sem piedade. Ele, que outrora falará com a autoridade de quem moldara a história, agora era um pária. Até Einstein, que tentava alertar o mundo sobre os perigos da corrida armamentista, viu Oppenheimer se afastar, calado, como se suas palavras já não tivessem peso. Refugiou-se nas Ilhas Virgens, num pedaço de paraíso que comprou em Gibney Beach, hoje conhecida com ironia cruel como Praia de Oppenheimer. Lá, entre o azul do Caribe e o silêncio dos coqueiros, ele tentou se reconstruir. Mas os anos 1950 foram um deserto intelectual. Quase não publicou, quase não falou. Enquanto isso, no continente, a histeria anticomunista começava a mostrar suas rachaduras. Em 1957, a França lhe concedeu a Legião de Honra, reconhecendo que seu próprio país se recusará a ver. Em 1962, a Royal Society britânica o recebeu como membro estrangeiro, um gesto de reparação simbólica. E então, em 1963, quando até os arquitetos do medo começaram a enxergar o absurdo daqueles anos, John F. Kennedy estendeu a mão. Não para desculpas, o Estado nunca pede perdão, bate para reabilitá-lo com o Prêmio Enrico Fermi, uma distinção criada em 1956 pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos em homenagem ao físico ítalo-americano que, em 1942, havia construído o primeiro reator nuclear do mundo nos laboratórios de Chicago, o marco inicial do Projeto Manhattan. Fermi, que morreria precocemente de câncer no estômago em 1954, deixará um legado que agora servia como símbolo de reconciliação. O prêmio já havia sido concedido a antigos subordinados de Oppenheimer em Los Alamos, von Neumann em 1956, Bethe em 1961, Teller em 1962. Que a honraria chegasse a ele apenas em 1963 não era apenas um atraso, era o reconhecimento tardio de que a perseguição de um homem sob a sombra do medo vermelho fora um erro grotesco do próprio sistema que o condenara. Mas o tempo para desfrutar dessa reparação parcial foi curto. Em fins de 1965, um diagnóstico implacável. Câncer na garganta, consequência inevitável de décadas de cigarro atrás de cigarro, um vício que queimara suas cordas vocais tanto quanto suas noites de insônia. Naqueles anos, a medicina pouco podia fazer contra tumores que hoje teriam tratamento. A quimioterapia foi agressiva, mas inútil. Em fevereiro de 1967, aos 62 anos, Oppenheimer sucumbiu em sua casa em Princeton, rodeado pelos livros que sempre o acompanharam, de sânscrito à física quântica, mas sem ver a reabilitação completa que seu nome merecia. Seu funeral reuniu mais de 600 pessoas, colegas da academia, cientistas que o admiraram, militares que o respeitaram, muitos deles veteranos de Los Alamos. As cinzas foram espalhadas nas águas cristalinas de St. John, no Caribe, como se o mar pudesse dissolver não apenas seus restos mortais, mas também as cicatrizes de uma década de humilhação. Enquanto isso, Edward Teller, o homem que o traíra em 1954, carregaria por anos o estigma de sua delação, um preço que a comunidade científica lhe cobraria sem clemência. Mesmo após a morte, a justiça simbólica tentou alcançá-lo. Em 1967, seu nome foi indicado pela terceira vez ao Nobel de Física, depois das tentativas frustradas de 1946 e 1951. Mas o Comitê Sueco, conhecido por premiar descobertas específicas e não legados, jamais o agraciaria. Oppenheimer não era um Einstein, cujas centenas de artigos e revoluções teóricas, como a explicação do efeito fotoelétrico, garantiram-lhe o prêmio em 1921. Ele próprio publicou apenas 5 trabalhos após a guerra.
e embora seu nome estivesse associado a avanços cruciais da aproximação de Born e Oppenheimer, que redefiniu a dinâmica molecular em 1927, ao processo Oppenheimer-Phillips, que explicou reações nucleares induzidas por deutério em 1935. Sua genialidade residia menos na autoria solitária e mais na orquestração de mentes brilhantes. Foi essa habilidade, afinal, que o tornou o arquiteto ideal de Los Alamos, não um gênio isolado, mas o maestro de uma sinfonia atômica. Hoje seu lugar na história é inquestionável. As ambiguidades morais do Projeto Manhattan, aquele momento em que a ciência se dobrou à urgência da guerra, não apagam seu papel central nele. Oppenheimer carregou o peso da bomba até o fim, transformando-se nos anos seguintes em um de seus mais veementes críticos, denunciando a corrida armamentista que ele mesmo ajudara a deflagrar. Essa mesma postura, no entanto, foi o que o tornou alvo da histeria anticomunista, um paradoxo cruel. O homem que dera aos Estados Unidos sua arma definitiva foi punido por questionar seu uso indiscriminado. Restam suas palavras, seu olhar penetrante nas fotografias, e a imagem de um cientista que via poesia nos números e tragédia no progresso. Um homem que citava os Bhagavad-gita ao testemunhar a primeira detonação nuclear. Agora me tornei a morte, destruidora de mundos, e que décadas depois, ainda nos força a perguntar, até onde a genialidade deve ir quando o preço é a humanidade? Seu legado, hoje plenamente reabilitado, é também um espelho. Não há respostas fáceis, apenas a certeza de que sem ele, o século XX teria sido outro, para o bem e para o mal.